Olá pessoal, tudo bom? Boa noite. Vamos iniciar aqui a nossa aula. A gente vai estar utilizando essa ferramenta. Vou estar postando esse vídeo lá no YouTube e aí eu disponibilizo o link para vocês assistirem a aula. A grande vantagem é que você pode assistir a aula no horário que você quiser, onde você quiser, e aí fica ali. O que eu espero é que se tenha entendimento. Ainda por mim, pessoal, eu ainda continuaria fazendo, utilizando o Zoom. Mas aí a gente teve várias pessoas, problemas, reclamações, enfim. Vamos suspender, né, o Zoom e aí vamos tentar essa aqui. Eu espero que vocês gostem e busquem o entendimento. Vou primeiramente falar sobre essa primeira atividade, porque hoje eu vou passar uma segunda atividade, tá ok? Essas atividades elas vão servir para quê? Para que a gente possa estar praticando um pouco mais, para ficar só esse negócio de respondendo fórum e tal. Então essas atividades elas para serem pesquisa. E aí detalhe, pessoal, esses trabalhos vocês vão juntar. Por mais que você esteja postando aqui, vocês vão juntar esse trabalho. Esse trabalho ele vai servir para compor a nota de vocês, tá ok? Então o que vai ser trabalho? Então vai ser uma sequência de trabalho. Depois vocês vão transformar isso num trabalho só e vão me entregar que vai servir como nota de prova. Entendido? Então vamos lá. Eu estou passando vários trabalhozinhos. A nota de avaliação de vocês vai ser trabalho. E vai ser esses trabalhos que vocês vão compor um único trabalho no final. Eu vou dizer, pessoal, quero agora um trabalho só. Então você vai pegar, vai colocar isso em ordem e vai me entregar. Né? Pode ser feito em equipe ou individual. Contanto que esse trabalho de hoje você posta aqui. Não tem problema não, postou aqui. Que é só para poder ganhar participação. Mas esse trabalho você guarda e vai juntar com o que eu vou passar hoje, que eu vou passar depois, e vocês vão transformar isso num trabalho só e vão mandar para mim que vai ser a questão da avaliação. Tranquilo? Quem tiver com dúvida, me manda aqui uma mensagem no privado. Com relação ao trabalho que eu passei na aula passada, pessoal, são duas fichas, uma ficha individual e uma ficha coletiva. A ficha individual, pessoal, você vai estar avaliando o colaborador. Sozinho. Você vai tentar descobrir alguma coisa. Se ele está precisando, se ele está desmotivado, por que ele está desmotivado, se ele está precisando de treinamento, isso de forma individual, é só ele. Ele não tem parâmetro outras pessoas. Agora você vai fazer uma avaliação para um grupo, então pode ser o grupo de TI, o grupo de vendas, o grupo da produção, e aí você também vai tentar descobrir algo, só que agora você vai ter relacionado ao grupo, você vai ter uma avaliação não mais para o indivíduo, e sim para o grupo. Então, de repente, uma pessoa pode prejudicar todo o grupo, como também uma pessoa pode ajudar todo o grupo. E aí é onde você vai estar mensurando isso aí. Por isso que eu falei que precisava ter uma pesquisa. Ah, Alexandre, mas então eu vou fazer essa avaliação para o grupo? Não. Até foi uma pessoa que me perguntou isso. Não. Você vai pegar essa avaliação, você também vai avaliar isso de forma individual. Só que o foco é o grupo. Então você vai. Eu tenho o Roberto, a Michele, o Mike, o Thiago, o Jefferson. Você vai avaliar cada um, só que eles fazem parte de um grupo. Então, esta avaliação ela é para este grupo, para mensurar este grupo. É diferente da avaliação para o indivíduo. Então, este grupo aqui, ele pode de repente estar sendo prejudicado por uma pessoa, mas ele também pode estar sendo tendo lucro por causa de uma pessoa ou duas, e aí você vai ver essa leitura dessas variáveis, ok? E aí, pessoal, avaliar para apreciação de fatos, né? De uma ideia, de um objetivo. A gente já viu que a gente não pode julgar, tem que tomar muito cuidado com o julgamento. Avaliar desempenho significa julgar o resultado alcançado por um indivíduo no exercício do cargo. Então, agora você vai ter essa preocupação de julgar o indivíduo com relação ao cargo dele, ao cargo que ele exerce. O cargo que ele exerce. E aí tem aqui, ó, o que deve ser avaliado é o comportamento do empregado e não a pessoa. E uma coisa muito interessante neste ponto é que hoje o comportamento ele não está visando apenas dentro da organização, mas também fora. E o que é bem interessante é que o comportamento fora da organização ele pode estar tendo um impacto dentro da organização. As organizações hoje elas têm essa preocupação muito grande de entender o que esse colaborador está fazendo fora das quatro paredes organizacionais.
Então, eu tenho umas vezes, e você tem vários casos, eu achei até aí na sala de aula nós já citamos alguns, de pessoas que tinham um comportamento exagerado fora da organização e acabaram refletindo isso e perdendo seus empregos. E aí você às vezes tem envolvimento com bebida, envolvimento com droga, não só isso, como várias outras coisas, então tem que tomar muito cuidado. E porque isso varia muito do cargo. Então, tem um caso muito recente que a gente sabe que, por exemplo, o Neymar ele teve um comportamento abusivo fora do futebol, mas impactou terrivelmente a sua profissão, né? Então você vê isso aí, quer dizer, não tinha nada a ver, o que tinha a ver lá ele com a moça, né? Ou ele certo ou ele errado, ou ela certo ou ela errado, com o futebol dele? Aparentemente não, mas você vê que tem esse impacto. Do mesmo jeito são as organizações, empresas, elas estão visualizando isso aí. É o mesmo exemplo, é o mesmo critério. Então você precisa observar que esse comportamento fora da organização, porque o que eu entendo por comportamento organizacional, que você precisa entender por comportamento organizacional, que esse comportamento ele é tangenciado pela a formalidade, pelos fatores formais da organização. Já meu comportamento fora da organização não tem nenhum peso, né, porque eu não sou tangenciado pela a formalidade, ali eu estou de forma informal, só que essa informalidade vai ter um impacto na organização. E aí você tem vários exemplos, Neymar, principalmente esse pessoal de futebol, esse pessoal meio artístico, né? O cara usa droga e tem impacto. Por exemplo, teve agora um cantor sertanejo que bebeu na live, o YouTube, né? Proibiu uma série de coisas. Então você tem, as empresas estão muito preocupadas com esse comportamento. E aí a gente já viu essa questão, né, desempenho organizacional, resultado, já falamos sobre isso. Aqui, pessoal, eu quero dar uma paradinha para a gente poder discutir isso aqui novamente. Você tem aqui planejamento estratégico, você tem o objetivo da unidade, que é o setor, e aí você tem aqui o contato de objetivo, né, indicadores e os padrões de desempenho, e você tem um acompanhamento de resultados. Quando você está se propondo a fazer uma avaliação, é interessante que você busque entender os resultados anteriores, porque a pessoa pode estar vindo em a sessão, de repente ele teve um declínio, aí você vai entender por quê. E aí eu preciso entender essas variáveis. As variáveis podem ser várias, né? Podem ser várias. Nós já vimos isso, que nós temos um iceberg de desmotivacional. E nós temos aqueles fatores invisíveis. E às vezes você tem conflito, você tem às vezes problema com liderança, você tem problemas relacionados a salário, a falta de reconhecimento. Então às vezes o cara vem e deixa no momento que ele despenca. E aí faz a avaliação, compreende o que está acontecendo, vai o que agora acompanhar daqui para frente e espera que essa pessoa o quê? Ela cresça. Agora para isso você precisa ter um plano estratégico para ajudar essa pessoa. De repente, se for problema de conflito, tentar solucionar isso. Se for um problema desmotivacional com a empresa, e tentar ajudar, tentar dizer que não é assim, enfim, você precisa ter um plano estratégico para isso. E aí é onde tem esse acompanhamento de resultado. Não pode simplesmente fazer a avaliação e deixar para lá. E aí você tem a avaliação de desempenho, se preocupa com o comportamento das pessoas no trabalho e não com a pessoa em si, né? E aí eu preciso tomar muito cuidado, já conversamos sobre isso. Uma coisa sou eu como pessoa, né? Outra coisa sou eu como composto organizacional. Se confunde muito e é natural isso, mas a gente precisa ter essa visão e esse entendimento. E aí você tem avaliação de potencial, tem como preocupação, né, averiguar as possibilidades futuras do indivíduo em termos de seu crescimento na área de trabalho. Então, quando eu falo de avaliação de potencial, eu vou observar qual é o potencial dessa pessoa. Então, tem umas coisas bem interessantes, que às vezes você olha para uma pessoa e fala, pô, essa pessoa tem futuro, né? E aí você vai tentar investir nessa pessoa, cuidado com o julgamento, e aí você vai tentar trabalhar e vai ver se realmente o teu filho bateu, a tua dica deu certo, e você tem aí avaliação de cargo. Aqui eu queria dar uma paradinha com relação a isso aqui. Então eu tenho 3 avaliações aí de cargo,
avaliação de potencial e avaliação de desempenho, até mesmo porque o nosso próximo trabalho está relacionado a cargos. Então você tem avaliação de cargos, é você avaliar cada cargo. Eu agora vou descrever os meus cargos. Então eu preciso entender o que cada cargo é. Então, por exemplo, vendedor, vou avaliar o que é este cargo de vendedor. Quais são todas as características que eu preciso, então eu preciso entender o que este cargo oferece, o que esse cargo proporciona, o que ele significa para a empresa. Aí eu vou avaliar de repente o supervisor, o de gerente e assim sucessivamente. Para que eu possa ter essa avaliação de cargo, eu primeiramente preciso entender o que é esse cargo. E aí você vai, é um trabalho minucioso, é um trabalho que requer um determinado tempo, porque você vai escrever todas as variáveis, você vai descrever. E aí é onde você vai agora prospectar. Né? Então, eu tenho, por exemplo, empresas que têm cargos de recompensa por salário, né? Crescimento de cargo. Então, você tem esse crescimento. Aí você entende, o cara é vendedor, para ele poder passar para supervisor, como é que é, e assim sucessivamente. Então, precisa se analisar este crescimento, né? Esta avaliação de cargos, para que você, de repente, você tenha até boas propostas para o teu funcionário. Você, né, contratar um funcionário, você fala assim, olha, a gente tem crescimento de cargo aqui. A gente, né, você pode entrar, começar como vendedor e chegar a um cargo de gestão. E aí é cada um com as suas propostas. E aí você tem aí, estabelece uma hierarquia dos cargos da empresa, não tem relação com as pessoas que ocupam o cargo. Então aqui você está avaliando o cargo. Já a avaliação de potencial, avaliar a capacidade da pessoa. Né? Qual é a capacidade que essa pessoa ela tem de crescimento. E aí a gente tem agora o profissional 4.0. Né? Que capacidades são essas? Aí você tem a avaliação de desempenho, que avalia o comportamento, né, competências ou resultado das pessoas, tendo como parâmetro os alvos desejados, que é o que a gente vem analisando. E aí você tem a finalidade de um programa de avaliação de desempenho. Um programa formal de avaliação de desempenho tem como principal objetivo tornar dinâmico o planejamento da empresa, conseguir melhorias na empresa voltadas à produtividade, qualidade e outras coisas mais, desenvolver as pessoas, estabelecer resultados esperados das pessoas na organização, melhorar a comunicação entre os níveis hierárquicos. Isso é muito importante mesmo. A gente consegue, vocês vão observar isso na prática, que esse é um problema muito comum. As pessoas reclamam por não conseguir ter uma comunicação com os meios hierárquicos. Isso é desgastante. Empresas bem estruturadas, elas quebraram essa barreira. Então você não tem mais essa barreira, você pode chegar, conversar, você precisa respeitar a hierarquia, mas você chegar ali, conversar com a pessoa, fica mais fácil, bater um papo. Romper essa barreira, ela é muito importante. Então essa comunicação, ela é muito importante. Quando eu digo romper a barreira, é quando você vai tratar de assuntos que era para você tratar com o supervisor e você foi direto para a gerência. Aí você está rompendo, mas você, de repente, ter ali essa liberdade de estar convivendo, de repente tirar uma dúvida, de repente o supervisor não está, você tem um livre acesso para poder bater um papo. Então é isso que as empresas elas estão buscando desenvolver e tornar um ambiente mais leve. E aí você dá orientação sobre o desempenho das pessoas, buscando melhorias. E aí, isso aí vai muito no feedback, né? Dar essas orientações. Você precisa orientar as pessoas sobre o desempenho dela. E tem pessoas, pessoal, que só dá um feedback quando é negativo. Não, chega ali, orienta a pessoa. Olha, pô, tá legal o teu trabalho. Pô, tô gostando, será que pode melhorar mais? Que a gente vai atrás de saber, busca saber o que o cara tá fazendo. Pô, o cara tá muito bom. Pô, tu tá muito bem. Tua avaliação sempre é boa. E aí, o que a gente pode melhorar? Qual é a dica que você dá para que os próximos possam também melhorar, né? Então você tem que gerar informações, gere informações das pessoas, ajudar no processo de levantamento das necessidades de treinamento, identificar talentos como um processo conjunto com um instrumento de avaliação e potencial, né? E aí é o que você tem um sistema integrado de avaliação de desempenho, que aí você tem o que? O planejamento estratégico,
o programa de avaliação, e ali você vê, ó, programa de gestão, identificação de talentos, cargos e carreiras, treinamento e desenvolvimento, programa de qualidade, gestão econômica e financeira, programa de participação nos lucros e nos resultados. Então isso aqui é uma coisa muito legal para ser analisado. E aí você tem aqui o sistema integrado na avaliação de desempenho. As principais razões para a existência de um programa de avaliação nas organizações são o quê? Aprimorar o desempenho, desenvolver as pessoas e a empresa em si só. E aí você tem aqui formas de aplicação do processo. Você tem pelo gestor, autoavaliação, avaliação por supervisionados, avaliação de pares, avaliação de clientes, que foi o que eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa prévia. Uma pesquisa prévia sobre isso aqui. Escolher um desses modelos para vocês fazerem a atividade de vocês. Então, foi dentro desse igual, você pode ter feito em cima de qualquer um. E aí você tem a avaliação pelo gestor, é a mais comum, fornece elementos confiáveis, quanto ao líder tem a oportunidade de trabalhar próximo ao avaliado. Claro, precisa ter, quando a gente tem essa avaliação pelo gestor, é bom que o gestor esteja próximo do avaliado. E você vai ver que tem uma ali bem interessante, que é quando você faz o cruzamento, tem a avaliação do gestor junto com a autoavaliação. Então, às vezes, o funcionário faz a autoavaliação dele, através de um sistema, e aí ele vai fazer a avaliação dele com o gestor. E depois pega essas mesmas informações e cruza. É super legal. Super legal porque dá uma confiabilidade muito grande. O cara se autoavaliou e foi avaliado por outro. Bora ver se está batendo, se essa visão ela está sendo mútua. E aí, claro, evidente, Alexandre, quando tem divergência, aí nós vamos trabalhar essa divergência. E aí cabe agora ao avaliador analisar e verificar o que pode ser feito. E aí você tem a autoavaliação, que é o que eu terminei de explicar agora. Você tem a avaliação do supervisionado, processo no qual o supervisionado avalia o desempenho de seu gestor, fornecendo feedback sobre a atuação. É um processo de feedback ascendente, o qual existe maturidade e confiança na relação. Permite ao avaliado refletir sobre sua forma de lidar com e mudar seu comportamento. E aí você tem aqui fatores para a avaliação de um líder. Então, dê uma lida nisso aqui. Ok? Que são algumas coisas bem legais. E aí você tem a avaliação de pares. A avaliação de pares consiste em que as pessoas no processo do nível hierárquico avaliem mutuamente. Os pares podem ser da mesma equipe ou de outra equipe. E aí você tem a avaliação em 360 graus. Essa avaliação em 360 graus, certo? Ela reúne todas em um só. Então você tem aqui, ó, esse exemplo muito simples. Você tem o líder, os pares, E é muito utilizado isso dentro das organizações. Bem interessante, eu vou postar para vocês um vídeo mostrando como é que faz isso na prática. E esse 360 graus, todo mundo acaba se autoavaliando de todas as formas. E aí pega essas informações e faz o cruzamento. É a mais utilizada. Dá um pouco mais de trabalho, mas ela é extremamente confiável. Muito utilizada, muito antiga essa avaliação. Isso vai avaliar, pessoal, de empresa para empresa, vai avaliar de setor para setor, de quem está na gestão, do RH e por aí vai. Mas você tem todos esses métodos e todos eles são importantes e eles acabam te dando algum tipo de resultado. E aí você tem aqui o modelo de formulário por competência, para o uso de uma avaliação. E aqui é como você está vendo, ó. Eu tenho aqui a competência, o cargo, corporativista. Aí você coloca aqui, cara, ruim. Visão e estratégia, qual é a visão estratégica dele? Aí você 3, e aqui você vai pontuando. E aqui você tem uma legenda, então você tem aqui um formulário já do que eu estava pedindo para vocês. E aí você tem principais conceitos envolvidos na avaliação de desempenho: competência, estratégia, tática, objetivos, planejamento estratégico, indicadores, padrões de desempenho, trabalho em equipe, feedback, análise de cargos e outras coisas mais. Aqui agora a gente está entrando numa parte que eu quero que vocês prestem atenção, que é o estado de descrição de requisito de cargo. Pessoal, é exatamente a ficha que eu quero que vocês façam. Eu quero que você faça uma descrição de cargos, só que eu quero cargos hierárquicos. Então eu quero que você agora, nosso próximo trabalho vai ser a descrição de um cargo, tá certo? De forma hierárquica crescente. Então você vai supor, supervisor, secretaria,
Vamos colocar outra coisa, supervisor, vendedor e supervisor. Você vai descrever de forma hierárquica. Você pode até descrever um cargo da sua empresa, né? E ali, contanto que tenha um menor e um acima. E você vai fazer a descrição desse cargo, né? De acordo, mais ou menos com esse exemplo aqui e vários outros exemplos que tem. Então, na próxima aula, a gente vai continuar com essa matéria, né? Depois de vocês terem pesquisado, e nós vamos tentar tirar as dúvidas. De novo, se teve dúvida, manda para mim no privado que eu vou tentar responder, tá bom? Eu digo assim, tentar responder, pessoal, porque às vezes você pode mandar uma mensagem num horário que não é, né, que eu esteja fazendo outra coisa. Às vezes a gente está, por mais que a gente esteja confinado, a gente está, às vezes, desprendido, né, de aula, né? Eu estou trabalhando muito mais, né? Tô dando, hoje eu passei o dia nesse computador, ainda não saí desse computador. E então você acaba depois dando, não, quero descansar, não quero mais ver o celular, nem nada. Então, só por causa disso, porque algumas pessoas às vezes ficam chateadas porque mandam mensagem às vezes fora de hora e tudo e não é respondido. Mas aí a gente tem que só analisar esse critério. Aguarda que você vai ser respondido, tá bom? Então você tem aí essa descrição, aí você tem aqui requisito, né? Então você tem, ó, descrição do cargo e o requisito para o cargo. Então eu quero que vocês façam uma ficha para 2 cargos desse aí. E aí você tem aqui, ó, uma ficha de acompanhamento de desempenho, né? Um plano de carreira de cargos, né? Promoção vertical, que nós já vimos, também já vimos a promoção na horizontal. Você tem aqui um status de carreira para a área, né, de informática, esse é só um exemplo. E aí você tem essa avaliação sistêmica vezes casual. Casual, pessoal, é aquela avaliação que é feita de forma esporádica. Sistêmica é um conjunto sistemático periódico, tanto quanto humanamente possível, imparcial de avaliação do colaborador, né? Deve fazer parte das políticas de gestão de pessoas da organização. E aí você tem aqui avaliações, né, casuais. Então você tem algum problema, gera desconfiança, torna-se mais difícil, porque é algo casual, ninguém gosta de ser pego de surpresa. Pelo contrário, quando você tiver a avaliação, informe o motivo dessa avaliação, o porquê dessa avaliação, né? Como é que ela deve ser feita. Então isso é extremamente importante, é o colaborador conhecer a importância disso aí, tá certo? Terminologias, né? E aí avaliação de cargos, que é o exercício que eu estou passando para vocês. Então eu na próxima aula vou dar continuidade daqui, tá bom? E aí a gente vai só ver aqui uma... Pronto. Pessoal, lá na unidade, lá na apostila de vocês, tem aqui a unidade 3, né? Tá pequenininho. Unidade 3. Então, assim, ó, etapas do processo de avaliação. Isso aqui nós já vimos, né? Eu queria que vocês dessem uma olhadinha, dessem uma lida nessa apostila, né? Dessa aqui, ó. Observe bem que você tem exemplo de formulário, né? Então, isso aqui está com base nos exercícios que nós passamos, tá bom? O que eu quero dizer para vocês? Em caso de dúvidas, tá bom? Eu vou estar disponível hoje, ok? Você me procura de preferência no particular, ou pode colocar ali mesmo no grupo, né? E aí, se for hoje, você pode colocar no grupo. Se for outro dia, coloca sempre no particular, porque às vezes fica mais fácil de dar uma olhada. E aí eu vou tentar esclarecer as dúvidas que existirem, tá bom? Valeu, pessoal. Ok? Então, pessoal, valeu, obrigado pela atenção. Curtam, dá lá uma curtidazinha no vídeo, vão lá no fórum, respondam o fórum também, tá bom? Tchau, tchau, boa noite, espero ver vocês na próxima aula.